cada um desses grandes personagens aqui da nossa história do Blender, certo, pessoal? Vou estar falando um pouquinho sobre o tema mercado de trabalho, mercado de computação gráfica e o Blender, certo? E aí, logo após a introdução de cada um, vocês vão fazer algumas perguntas, eles vão responder, certo? E daí nós vamos debatendo sobre o assunto, né, durante a mesa redonda, ok? Então é uma coisa que depende muito da participação de vocês. Para manter a ordem, sempre que alguém quiser falar alguma coisa, o Luiz Recondaro, aqui na frente, vai estar falando a pessoa, basta levantar a mão, o Luiz anota quem e aí depois passa a palavra para ele, ok? Para vocês. Ok, pessoal? Então aí, vamos começar então. Alguém gostaria de começar? Tom. Antônio Rosenal. Vamos começar com o Tom Rosenal, certo? Ver quem está. Stop. Alô. Traduzir é bem mais difícil do que falar em inglês, bem mais difícil. I think it is. I have to speak into the water, but this is no problem. Nobody can understand me. Não, agora vocês podem me entender. Now it's good. Okay. So, it is for Blender totally essential. I was people involved in business. There's no people who will take it that use open source to unlimited restricted for business. That's not true. Free software, Blender software, gives you far more freedom than like Maya or Max. O Blender está disputando o mercado no momento com o Maya e Max. É essencial para o mercado do Blender você ter uma estratégia comercial de mercado, atrair investidores, atrair setores da indústria que têm interesse em botar dinheiro, assim como acontece com os outros programas do mercado. I can't really tell you how to do that, but what is what Blender Foundation would like to help everybody with in the whole world. For example, the Blender Network website, we want to help young people to get into business, we want to help small studios to get in contact with potential clients, and make a real worldwide network of relations to help people to get into business. Eu não tenho como dizer Blender ou a Fundação Blender, não tem como dizer como a gente vai fazer, como você vai fazer para criar seu mercado de trabalho, mas a missão deles sim é através, por exemplo, iniciativas da Blender Networks, você criar relações de contato entre os pequenos estudos, os freelancers, a academia e os investidores. For Brazil itself, I don't know what you can do better or what you can do already really good. Training is always important. You have to keep talking to the universities, media education, academies, art academies, to get Blender more involved with it. Você não sabe exatamente como fazer para melhorar o mercado do Brasil, porque ele também não conhece o mercado do Brasil, mas é importante, por exemplo, investir na parte de treinamento, isso é sempre essencial. Você
importante estar sempre mantendo estreita comunicação com a academia, com o centro de pesquisa, de ensino e treinamento. And we always, of course, have the TV and film industry. The Brazilian government made a big point that we want to have more studios, we want to have more animation, we want to have more visual effect business here in Brazil. So there's opportunities. We have to find people in the government, I don't know how, but there is money and they will give it to you to make films. No caso do Brasil, na verdade, há bastante investimento hoje em dia do governo na área de mídia e produção audiovisual. Não sabe exatamente como, mas é o caso de ir atrás de editais, de financiamento de fundo de pesquisa, de cultura, porque tem dinheiro lá fora, tem gente que anda dinheiro, você precisa ir lá e descobrir quem é, bater na porta. But you don't have to wait for all this cool film stuff. There's more than enough work to do for all the normal stuff like visualization, architecture, logo animations, stuff for advertising commercials. All that work is really important, it's really fun, and you learn a lot from it. So don't think that this is not good enough for you to do this kind of work. This is how I started in the 90s. Lots of commercial work, you learn a lot from it, and then you can become a big star. Mesmo que o mercado de filmes seja um mercado que talvez não esteja tão consolidado, existe todas outras áreas do mercado, como produção de design, produção de logo, produção de personagem, visualização arquitetônica, por aí vai, que também é super importante. Por exemplo, no caso do Cone começou, e o estúdio eles começaram fazendo serviço publicitário, propaganda, eventos comerciais, trabalhos assim. Isso aqui. Bom, a minha visão... Mentira. Obrigado. Mano, só uma pausazinha. Enquanto o pessoal está falando, pessoal, quem tiver alguma pergunta, quem quiser participar, já pode ir levantando a mão para o Luiz anotar, para não ficar muito em cima da hora, certo? Quem tiver alguma pergunta, vai anotando aí e chama o Luiz para fazer a inscrição, ok? Bom, a minha visão do mercado, mercado de 3D, principalmente, quando você pega e sonha em trabalhar com 3D no Brasil, principalmente, porque você não vai ter acesso, dificilmente vai ter acesso para fora. É complicado, porque eu acho que daria para comparar com coisas como o trabalho com design gráfico ou coisas assim. Quando você começava com websites, por exemplo, quando o pessoal começava a trabalhar, eu quero trabalhar com website, como que isso funciona, como que esse mercado acabou sendo consolidado, do mercado de um web designer acabou sendo consolidado no mercado. Hoje em dia você vê isso acontecendo aos poucos com 3D. As pessoas vão pedindo 3D, não somente grandes empresas, como, digamos, eu trabalhando lá no NIRIA, a gente fazendo simuladores para entregar para grandes empresas, mas também tem as empresas pequenas que eles precisam de cartão, de banner, de uma ou outra coisa, no qual o 3D passa a fazer parte do design gráfico para você entregar, e não somente o 3D como uma ferramenta longínqua. Ela acaba entrando nisso daí e fazendo com que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de ferramenta. Eu acho que uma pergunta bem interessante que me fizeram algumas vezes, que me falam quanto que você cobra para fazer um trabalho. Que é uma pergunta assim, eu quero trabalhar e quero saber quanto que você cobra, quanto que eu posso cobrar, qual que é o preço disso daí. Isso varia muito o valor, varia muito. É a mesma coisa perguntar quanto custa um carro. Pode ser um carro, eu posso pagar um carro de R$500 a R$1 milhão, né? Então não tem algo assim, não tem uma fórmula correta. Porém, o que eu aprendi no dia a dia, nessa questão de entrar no mercado,
de você oferecer o seu produto, eu aprendi que ninguém me falava os valores, ninguém me falava valor também, eu perguntava e ninguém passava. Mas eu aprendi que você tem que saber quanto custa a tua hora. Acaba sendo um cálculo mais simples. Você tem que saber quanto custa a sua hora, né? Quanto que você gostaria ou precisa para pelo menos viver com aquilo ali. Então você fala, não, ou eu faço isso ou eu vou, sei lá, vou trabalhar catando maçã. Eu já catei maçã, né? Quanto que custa a sua hora para poder fazer isso? A partir disso, você vê quantas horas você vai gastar para fazer aquele trabalho. Provavelmente, se você está no começo, você vai gastar mais horas. Então, você vai conseguir montar um valor e de qualquer forma, o teu valor vai acabar sendo um pouco mais baixo. Você vai conseguir, às vezes, atender, não aquela empresa grande, mas você vai atender umas empresas menores, que elas também estão começando. Enquanto você está começando no trabalho, elas estão começando a comprar esse tipo de trabalho também. Que é o que precisa acontecer. Porque você não tem como você querer atender empresas grandes, sendo que tem um mercado muito maior que está começando a ser usado, na verdade. Nesse ponto entra outras questões como desvalorização do mercado, desvalorização do profissional. Então, na verdade, isso existe uma balança. E eles falam, poxa, é igual o que acontece hoje com web, que tem gente, ou com programador, que diz, mas meu sobrinho faz por 10% do que uma outra pessoa está fazendo. Entende? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas hoje que eu vejo assim, como o que o Tom falou também, que a parte de publicidade, a parte de você atender às vezes vídeos de treinamentos direto para empresas ou direto para fábricas ou coisas assim, é um mercado interessante, é um mercado que você vê que o 3D faz a diferença e baixa custos também para a pessoa, traz vantagens para a pessoa. E a principal relação entre você conseguir com isso levar vantagem para uma empresa, que ela vai ver que ela vai gastar menos do que fosse fazer de repente alguma outra coisa e ter um resultado melhor. Esse é um dos focos principalmente para quem está começando, quem está tentando se consolidar no mercado. Acho que é isso. Perguntas? English, español, portuñol. Portuñol. Voy a intentar en español. ¿Entienden un poco? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a hablar un poco más despacio. Bueno. Mi imagen del mercado de 3D sobre todo se aplica a lo que yo trabajo, ¿no? En este caso sería más que nada entrenamiento, ¿sí? Entrenamiento de Blender, un poco de freelance también, y creo que en todas las áreas hay trabajo para hacer. Creo que muchas veces uno como artista no comparte mucho, ¿no? Se queda como que recibe quizás un trabajo muy ambicioso y no lo comparte o se quiere quedar con todo el trabajo sin ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, sin invitar a otros a participar, y eso a veces trae problemas y uno no termina el trabajo o le da una mala imagen al cliente. Eso suele suceder. Un amigo en Argentina recibe muchos trabajos usualmente, pero lo que hace es tercerizar. Los invita a otras personas a que hagan el trabajo. Por ejemplo, me ha pasado de que él recibe un trabajo de una publicidad, pero no tiene tiempo. Así que a través de él yo hago el trabajo del modelado, por ejemplo. Otro amigo hace el trabajo de la animación. Y eso
Es muy importante eso de compartir, porque el trabajo, la calidad se mejora, ¿sí? Al cliente se le cobra por la calidad y se logra un mejor nivel en general. En vez de hacer uno solo, apurado, deprisa, lo hace junto con otras personas y el nivel se mantiene, se mejora. Creo que es importante eso. En la Blender Conference de este año se habló. Muchas gracias. Obrigado. En la Blender Conference de este año se habló algo de las células de producción, Production Cells. Básicamente es la idea de hacer diferentes grupos en diferentes ciudades, por ejemplo, o por internet, grupo de modelado, si son buenos para modelar, grupo de animación, si son buenos para la animación, composición, etc. Cuando uno de estos grupos independientes recibe un trabajo de una publicidad, por ejemplo, distribuyen modelado a un equipo, la animación a otra y la composición de ellos. De esta forma, ellos pueden hacer el trabajo más rápido, ¿sí? En menos tiempo. Y la calidad es mucho mayor. Y se comparte además. El estudio de modelado, por ejemplo, recibe un trabajo de arquitectura y no lo puede hacer del todo solo, así que conjuga otra célula de producción, another production cell. De esta manera se comparte el trabajo, la calidad es mejor y todos ganamos, ¿no? Porque se entrega más rápido, el cliente es feliz y se puede acceder a más trabajo de esta manera. Creo que es un espacio en el mercado local que todavía no se ha explorado, creo. Y a la vez, bueno, hay otras células que también pueden trabajar en entrenamiento, ¿no? Training para empresas, consultoría y eso de viajar y darle a la empresa en el lugar eso que necesitan, que es básicamente tener alguien al lado tuyo que te diga ¿qué hace ese botón en Blender? ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Y poder estar en persona y dar ese apoyo particular. ¿Se entendió algo? ¿Puedo decir lo que quieres? ¿Sí? ¿Se entiende? Es una idea de las células de producción, esto de no dejarse el trabajo para uno solo, sino compartirlo con diferentes equipos enfocados en una tarea específica y lograr un mejor nivel y dejar que el trabajo se quede acá y poder recibir trabajos más grandes. Eso es verdad, sucede hay muchas películas a gran escala de Hollywood que se hacen de esta forma, estas tomas son difíciles y son de simulaciones que lo hace muy bien un estudio, así que bueno, estas tomas se van a un estudio. Luego hay que modelar 300 personajes y ese estudio lo hace muy bien, bueno, se le da y así se distribuye la tarea y de esa manera se logra un trabajo más rápido, enfocado. No hay que estar pensando en la gente que modela, tiene que pensar en el render no va a salir mal, o la render farm, no tengo dinero para una render farm. Es como que se distribuye mejor. Sí, me gustaría. Estaría bueno aplicarlo y sobre todo en Brasil, que es tan grande y hay tanto espacio. Despacio. Perdón, algo de espacio. Disculpa. Creo que es una buena idea para aplicarlo acá en Brasil, siendo un país tan grande, tan disperso. ¿Preguntas? Pegando um pouquinho do que eu estava falando, que é muito interessante, a animação, o jogo, não é uma coisa que uma pessoa só faz, salvo algumas exceções, né? Não trabalha com grupo, né? Não sei o russo aqui, né? Mas geralmente o volume do trabalho que exige muita coisa. Lá em Belo Horizonte, apesar de eu estar morando há pouco tempo lá, eu participei de algumas discussões da Associação Brasileira de Cinema de Animação, módulo Minas Gerais. E a conversa lá tem sido a seguinte: o governo federal, daí eu lanço para o que eu falou. O governo federal está com algumas políticas de incentivo muito boas para a animação em jogos. Existe, por exemplo, uma lei, eu não vou me recordar o nome dela agora,
canal de televisão no Brasil, 20 ou 30% da programação tem que ser feita em território nacional. Agora imagine o Cartoon Network, por exemplo, vai precisar de 20 ou 30% da programação com desenhos feitos aqui. Quem é que vai fazer tudo isso? Gente, 20 ou 30% da programação é muita coisa. E na conversa lá da PCA, foi dito o seguinte: esses editais que estão surgindo, como o Anima TV, que teve aí há uns 2 anos atrás, os vencedores desses editais, o Anima TV foi para a produção de uma série de animação de 12 episódios. Os vencedores foram do eixo Rio-São Paulo. Por que isso aconteceu? Porque, afinal de contas, isso aconteceu porque os estúdios lá estão mais bem respaldados, né? São grandes estúdios. E como é que no sul de Minas, aqui na Bahia, em Goiás, em Brasília, em qualquer lugar vai conseguir pegar um edital desse, se unir forças? Né? Se eu tenho um pequeno estúdio com 2 ou 3 pessoas, eu não vou conseguir pegar um edital de R$1 milhão jamais. Agora, se juntar uns 3, 4 estúdios aqui, cada um com um know-how diferente, cada um com uma força de trabalho, com a capacidade de produzir, isso, né, a união das forças é relevante e vai permitir que mais produção possa ser feita. E aí que o Blender entra, né, para ser nossa ferramenta de trabalho. E agora isso até me fez lembrar outra coisa. Se vocês estiverem de saco cheio, vocês me jogam alguma coisa aqui que eu paro de falar. Posso falar? Sim, por favor. Tem uma pergunta a ser feita. É o seguinte: nós vimos, eu e alguns animadores lá de Campinas, nós vimos esse edital, inclusive para a TV Cultura. Nós vimos esse edital para a TV Cultura, mas aí nós acabamos chegando à conclusão de que era um risco muito grande pelas exigências. Eles exigiram som Dolby Stereo 7.1, mas o pior, eles exigiram episódios de 10 minutos por mês. Tá? Então, a cada mês você tem que soltar episódios de 10 minutos. Um outro detalhe que eles pediram, para exibição, eles separaram 40% da verba. Então, esse R$1 milhão e 100 mil que foi esse edital, nós decidimos não pegar, porque era muito arriscado, justamente não pelo som Dolby 7.1, que muitos estúdios são aptos a fazer a sonorização, né? Eles queriam multipista para poder fazer tradução para outras línguas, mas pelo fato deles exigirem 10 minutos, uma qualidade relativamente alta para poder passar. Então, se você já sai trabalhando para ter uma quantidade de assets dentro do teu estúdio lá para poder fazer isso, daí se você tem cenário pronto, não sei o que, uma série de bibliotecas, você pode até tentar fazer isso. Mas o que ficou complicado realmente para que nós não embarquemos nessa daí foi o seguinte: 40% para a TV Cultura e todos os impostos para a gente. Eu não sei realmente quem foi que pegou. Eu acho assim, eu acho que foi um incentivo meio toma lá, dá cá, mas de repente o ganho é indireto no fato de você ter produzido a primeira vez, de repente o governo vai lá pedir de novo, aí, desculpa, agora a regra, pelo amor de Deus, 40% para a TV Cultura, se você quer mostrar, vocês têm que passar isso daí, pagar a TV Cultura para mostrar isso, ou então compra do meu estúdio e pede para, ou de repente, por que a TV Cultura não veio aqui e não comprou a exibição desse seriado, como eles compram fora do país? A questão é que, de fora do país, está vindo com um custo menor. E o ponto que eu estudei foi justamente o quê? Aqui não é só a carga tributária sobre os funcionários que nós queríamos estar pagando. Se nós contratássemos animadores com uma faixa salarial de R$2.000, ao final desse ano, nós estaríamos, para cumprir esses 10 minutos, poderíamos estar com um déficit de R$100.000. Então, a coisa tem que ser feita de uma maneira bem responsável agora no início, porque o governo está
jogando um pouco com a gente, ele está tentando fazer assim, tá, eu vou te dar, eu vou brigar, não sei o que, mas ao mesmo tempo a impressão que a gente tem aqui está puxando com a outra mão. O que você pensa disso daí? Você acha que isso vai demorar muito tempo para eles mudarem? Tipo, 4, 5 anos para eles inserirem uma política decente? Ou você acha que dentro de 2 ou 3 anos eles já vão estar pressionados a pagar o que vale uma animação aqui no Brasil, com todos os custos que a gente tem aqui no Brasil, principalmente para quem tem uma rede farm de energia elétrica, onde o imposto está cerca de 40%. No estado de São Paulo a gente tem 40% de imposto na energia elétrica, se somar tudo. É muito alto. É bastante alto, sim. Bastante alto. Eu até participei do workshop de preparação para o NWB e decidi também não entrar pela questão das exigências, mas não tanto das exigências financeiras, mas da falta de recurso, né, de pessoal e de estrutura para embarcar num negócio desse. Quando a gente pega e fala, o edital de R$1 milhão. Parece que R$1 milhão e R$100 mil, né? Era R$100 mil de prêmio para quem chegasse a fazer o piloto, né? Mas R$1 milhão para produzir 12 episódios é pouca coisa. Sabe? Um amigo meu, que inclusive se alguém já viu um curso que eu fiz, né, de graduação, do SAP, do Conformismo, ele trabalhou comigo, ele formou comigo na faculdade e ele trabalhou em uma das séries que venceu o Anima TV lá no Rio, um estúdio chamado Copa Studio. Esse estúdio venceu por quê? Porque eles já tinham estrutura consolidada, eles já faziam trabalhos de uma magnitude razoável e eles não teriam que comprar todos os equipamentos, contratar muita gente a mais do que eles já tinham. Então, mas o preço de mão de obra que você já tem que ter preparada e a questão de você ter assets. O equipamento gente, equipamento não pesa mais na produção, não dá para dizer que o equipamento pesa. Mas vai contando. Então, assim, o que fez com que eles pudessem entrar, além de ter conseguido vários artistas muito talentosos, foi o fato de que eles já tinham certa estrutura, já tinham como percorrer alguns caminhos que, por exemplo, eu quando com mais 2 ou 3 amigos tentamos ver esse projeto, eu falei, não dá nem para começar, eles estão exigindo tanta coisa. Se a gente for pegar esse dinheiro para montar a estrutura, a gente monta toda a estrutura e não consegue produzir. Mas eu acredito que esse primeiro projeto, ele assim, aprendeu-se muito com isso, sabe? E os próximos, eles tendem a ser mais realistas até. Né? Então surgiram alguns projetos interessantes lá no Santa Catarina, se não me engano, estão fazendo um longa stop motion com minhocas, com financiamento do governo também. Então o cenário para a produção está ficando cada vez melhor. Se a gente se juntar, né, juntar esforços dos artistas, a coisa vai fluir. E um pequeno parêntese aqui, já passo para você, é que o fato, né, óbvio que a gente não usa o brinco porque é de graça, não é isso. Né? A ideia de ser de código aberto é muito diferente de ser de graça. Mas isso é um baita de um atrativo para as produtoras. Lá em Belo Horizonte, eu não vou contar o milagre no Santo, mas um estúdio foi praticamente fechado porque alguém denunciou que estava usando Maia pirata. Provavelmente algum concorrente. A fiscalização bateu, tiveram que pagar uma multa, porque sabe que a multa, né, de pirataria é até 100 vezes o valor de cada cópia pirata. Então o cara tinha um estúdio. 3 mil, beleza, pior ainda, né? Imagina uma licença do Maia que é baratinho, né? Você tem 4 computadores, 5 computadores, 10 computadores com Maia e multiplica isso vezes 10, então 1 vezes 10 vezes 3 mil. Aí o cara teve que vender a casa, carro, tudo mais sem pagar, fazer a cor para poder. E agora está usando o Blender. Então, por que ele está usando o Blender? Primeiramente porque é de graça, mas eu tive a oportunidade de conversar com o dono desse estúdio e ele falou, se eu tivesse descoberto o Blender antes, sabe, eu não tinha
caído nessa, porque por ser de graça, eu não botava fé no programa. Mas agora eu estou descobrindo que muita coisa que eu tinha muito trabalho para fazer, eu faço rapidinho. Ainda vai para o programa, sabe? Não é porque é de graça, é porque é bom. Além disso, é de graça, assim, né? Então, é mais um recurso se a gente for colocar esses recursos, né? Eu só queria colocar mais só queria fazer uma colocação sobre essa pelo colega. É o seguinte, é bacana a gente tá dando as caras desse jeito e mostrar que a gente lida com essas coisas, todas essas questões aqui, pelo menos esse pessoal todo que está aqui lida com essa questão de maneira extremamente responsável. Por isso que a gente, tem muita gente que você fala assim, ó, a gente está lidando com coisa de R$1 milhão, e o cara fala, meu Deus, R$1 milhão. Só que, gente, a gente está lidando com vida de pessoas que a gente vai ter que sustentar com CLT, com imposto, com carga tributária, com empresa com CNPJ registrado, e o pessoal daqui não é aquela cabeça assim, cadê? Onde está? Todo mundo tem responsabilidade. Tá certo que essas coisas ficam mais para o lado pessoal e do lado empresarial da pessoa. Mas é bom até para quem sai daqui já sair com essa noção de que as coisas têm que ser feitas de maneira responsável, que a gente tem que entregar os trabalhos. Entendeu? Isso é uma coisa bacana. É só essa colocação que eu queria fazer. Muito obrigado. Eu queria começar colocando o meu ponto de vista também. Eu acho muito interessante, vou pegar até o gancho do vídeo aqui, que era algo que eu queria falar, a questão do descobrimento do player. Eu acho que tem fatores muito importantes, como eu acho, a questão do treinamento, tudo isso é muito fundamental. Mas eu acho que tem um ponto anterior aí, que é a questão do descobrimento do player. Eu acho que isso tem evoluído bem interessante, mas acho que pode evoluir muito mais, bem mais realmente. E aí, como a gente fazer com que as empresas descubram o player? Eu acho que as melhores formas, por exemplo, são mostrar resultados realmente de qualidade e de preferência a resultados comerciais. Eu acho que isso aí é um dos grandes fatores. A gente pode contribuir com o player de diversas formas, sendo programador também, adicionando recursos, evoluindo a ferramenta. Eu acho que o lado dos artistas tem essa grande contribuição, na questão da produção, e aí divulgar também esses trabalhos. Ele precisa muito disso. E aí encontros como esse para que as pessoas realmente mostrem seus trabalhos. Acho que esse encontro aqui deve se repetir, a gente continuar trabalhando nesse sentido. Eu acho que tem esse fator fundamental, que é a questão do descobrimento. Porque eu não entendo, por exemplo, como o Mano colocou, que ele trabalha com Blender e Unity uma integração realmente perfeita. Eu não entendo como a grande maioria das empresas, porque usam Max Maya. Eu acho que usar Max Maya deveria ser a exceção, não Blender. Eles acham a bomba de estoque lá para. Pois é, eu também já usei Blender com Unity, achei sensacional. E aí eu não entendo, eu conversando com várias pessoas, às vezes não mostro meus trabalhos, percebo quanto eles ficam surpreendidos. E aí eu acho que tem muito disso, eu acho que as pessoas ainda não conhecem o Blender. Acho que esse passo inicial tem que ser dado é a questão da divulgação. Acho que a fundação faz a divulgação, a gente faz a divulgação, mas a gente pode melhorar muito mais isso aí. Acho que esse é um ponto fundamental para alavancar o uso do Blender no mercado. A gente produzir um trabalho mesmo, de qualidade, que vá para a TV, vá para a internet, e aí que as pessoas saibam que isso foi feito com o Blender. Para despertar interesse. Como o Virgílio colocou aqui, o cara ficou surpreendido. Isso aí não acontece só com ele, também presencia diariamente essa situação. Eu acho que o meu ponto de vista sobre a questão do mercado, o mercado evoluiu em relação ao mundo. Alguém tem uma pergunta? O Arnaldo tem uma pergunta, o Armando também, mas eu vou passar para o Talai quando ele terminar, as pessoas que quiserem fazer perguntas se dirigem a cá. Para falar rapidinho, na verdade, acho que se eu
falando já do entendimento que o Blender, a gente compartilha a visão de que o Blender já é uma ferramenta que dá conta do trabalho. Eu acho que é uma coisa do consenso. Mas, na verdade, acho que é uma coisa que quem começa não tem essa visão. Eu acho que é uma coisa interessante, eu digo uma coisa, a gente que trabalha com 3D, a gente está totalmente, eu vejo, estragado, fora. A gente vê um render bacana, falando isso aqui, esse não está tão legal, isso aqui não está. E eu vejo pessoas falam, o mercado lá fora, você pega uma apresentação, OpenGL, que render esse basicão com não sei o quê, você faz gente assim ficar bobo. Eu tive um trabalho que eu fiz no SketchUp, não sei se você conhece, um trabalho de visualização simples, para vídeos de uma padaria. A cliente viu isso, ela ficou tão excitada que ela veio chamar a avó dela, avó, vem aqui ver esse trabalho, eu estou aqui. O negócio da família, ela viu a coisa acontecer que ela não sabia. E viu o mercado, eu acredito que o grande mercado lá fora não é o mercado Hollywood, é o pequeno e o médio empresário. Eu, como arquiteto, que eu vejo de empresas de arquitetura, empresas de cenografia, que tem uma demanda, às vezes é semanal, às vezes é diária. Que é um mercado muito maior. O cara que vende bala Joquinha é bilionário. E o cara que vende, sei lá, o ar-condicionado, sei lá onde, não sei se ganha tanto dinheiro. Eu queria ter muito essa desconstrução dessa mítica do grande mercado que era o trabalho de Hollywood, Pixar. Eu acho que existem, é um mercado também, se considerar, às vezes é o seu caminho. Mas eu acho que a grande realidade, quando você fala de Brasil, pensa no trabalho que esse senhor tem feito lá no interior de Sinop, olha, é maravilhoso. E são estudos que não sabem. Eu vou te falar uma coisa, tem gente que associa 3D a Blender. Vou contar uma história. Tem uma amiga minha que é designer, trabalha ela assim, super bem projetada aqui nacionalmente. O agente dela, o nome dela desenvolveu o trabalho dela no MoMA, no Museu de Nova York. Ela estava desesperada porque o agente dela falou, olha, eu preciso de um trabalho para o MoMA, mas tem que ser feito no Blender. Tem que ser feito no Blender. Ela falou, o que é Blender? E ela ficou desesperada, mandou e-mail para não sei aonde, aí através do meu irmão, tive contato com ela. O projeto não rolou porque foi na época do ano da crise dos Estados Unidos. Eles botaram a verba para financiamento de novos talentos. Mas a questão foi assim, cara, o MoMA, Nova York, o cara falou, eu quero um trabalho no Blender. Eu acho que não precisava ser no Blender. Eu acho que cara que teremos, o cara viu alguém e falou, olha, isso aqui é 3D, que legal, o que é isso? É Blender? Cara, eu quero. E, então, mais uma vez, eu acho que a gente tem uma visão que mas, muito. Às vezes a gente está no meio, num nicho assim, muito restrita. A gente conversa com gente de animação, mas o mundo lá fora, o mercado que está precisando da gente, nossa, está assim, daqui a ali, quer ver um clube animado rodando com o nome dele de volta. Acho que é só observar uma questão. Mas acho que é isso mesmo, que às vezes as pessoas pegam bem. Elas começam a usar Maya, 3D Max, porque eles acabam só enxergando resultados que foram feitos em Maya e 3D Max. Eles não acabam não vendo, igual esse daí é um exemplo disso daí, da pessoa que mexe com que ele viu, ele ouviu falar que foi feito em Blender, ele gostou e para ele era o Blender que ia resolver, não seria CorelDRAW, por exemplo. Para ele teria que ser o Blender que iria resolver isso daí. Então acho que é bem por aí. A partir do momento que começa a ser mais conhecido, a ser muito mais visto, trabalhos de Blender ser muito mais visto, ser focado em arte, o pessoal vê, nossa, aquilo lá ficou muito legal. Aí o cara normalmente não pergunta quem foi que fez, pergunta o que ele usou. Né? Porque o artista é uma ferramenta, é o artista, mas o que ele usou? Né? E as pessoas se baseiam nisso, e eles vão por esse caminho. E eles sabem que não é bem, chega lá, na hora de montar, não é tão simples quanto parece. Eu acho que exatamente isso que você trouxe. Já estava com a conversão que todo mundo tem que mudar. Já melhor dava mais de você pegar o seu trabalho, fazer o melhor dele e levar ele lá para fora. O pessoal do Blender já conhece o trabalho, já vai ver seu trabalho. Mas nossa, pega, vai no fórum de 3D que você de Blender. Que você de Blender. Você já viu, já conhece, já sabe. Esse trabalho da gente sair da nossa. Da cara a capa, né? Essa crítica para poder melhorar, para se fortalecer. E só um detalhe, lembrar que no fundo,
importante não é o software, o importante é o resultado. O pessoal de Blender tem a mania de fazer um trabalho, tá? Muito em Blender em português. Mas você pega um filme como Toy Story. Eu lembro que você teria sobre a história, ele fala que o mais legal do filme, e quando, depois da estreia, o pessoal saiu do cinema e falou, nossa, que filme sensacional. Não foi, nossa, que filme de animação sensacional. Nossa, que 3D bonito. Não, que filme sensacional. Ah, foi feito com animação 3D. Então, acho que esse é o trabalho. Nossa, eu quero pô, a apresentação do luz aqui, a propaganda é sensacional. Caraca, foi feito no Blender. Pô, é isso. Muitas pessoas perguntam se foi outro programa. Eu digo Blender, eles realmente se mostram surpreendidos. E aí também tem essa questão da visibilidade fora dessa área de Blender, que o Dalai colocou. Isso serve até, como eu coloquei até lá na lista de discussão, até o evento nosso aqui, em que eu coloquei, parece que foi a intenção de divulgar o Blender Nation, por exemplo, e não só o Blender Nation, colocar em outros fóruns, porque está cheio de gente aí de olho no Blender, no que está acontecendo, mas eles estão em outras ferramentas, então curiosos para saber o que é isso aqui, o que é isso que a gente está falando aqui. Tem essa importância. Aí acho que faltou isso, mas ao mesmo tempo o Luiz até justificou, acho que com razão, qualquer um de nós poderia fazer isso também. Isso aí é realmente algo, acho que a gente vai aprimorando isso aí também. Então, um pouco disso aí, falando um pouco disso também, tem algumas empresas, eu até queria pedir também para o Dalai traduzir também para o Tom, que envolve ele também, envolve a Blender Foundation também. Então, eu notei, principalmente aqui pela Bahia, existem alguns estúdios, algumas empresas pequenas e médias que ainda exigem de um profissional, exigem um determinado certificado, certo? Eles exigem, não, eu quero que você seja certificado em tal software, entendeu? E existem escolas de computação gráfica pelo Brasil, que principalmente da Autodesk, no caso, reconhecidas pela Autodesk, onde o aluno é formado e recebe um certificado da Autodesk, autorizado da Autodesk, e aí aquele certificado conta bastante em algumas empresas aqui da Bahia, certo? Principalmente. Pelo Brasil, eu também acredito que ainda existem alguns estudos desse tipo, certo? Então, no caso, aqui não tem uma representação assim de certificado, a gente às vezes acaba perdendo um pouco de mercado por isso, certo? Por não ter um certificado oficial, por assim dizer, em Blender para os usuários, certo? A Blender Foundation fornece o certificado para instrutores, certo? Tem os instrutores certificados, mas assim, em termos de usuários, né? Os usuários certificados, como é que um profissional certificado poderia ser inserido aí dentro do Blender? Né? Eu acho que teria prós e contras, né? E como é que seria essa discussão, essa possibilidade? Certo, assim, do meu ponto de vista, que o certificado contribui bastante. Eu acho que até o curso em si, se o cara pode pagar um curso, por exemplo, acho que vale muito a pena. E aí ele ter esse certificado é bem interessante. Mas eu acho que isso aí não é o que pesa mais. Eu acho que pesa realmente muito mais a questão do portfólio. Acho que o cara, se tiver um portfólio, desculpe pela expressão aqui, um portfólio poderoso, eu acho que o cara entra em qualquer mercado, tá entendendo? Esse é o meu ponto de vista. Justo. No caso, eu faço mais essa pergunta também porque escolas de computação gráfica já vieram a mim e perguntaram, estou interessado em colocar um curso de Blender. Né? Isso eu faço interessante. Eu estou interessado em colocar um curso de Blender. Porém, como é que eu vou certificar meu aluno? Entendeu? Eu posso dar um certificado, eu posso dizer que meu aluno é profissional do Blender por mim mesmo? Eu preciso de um aval da Blender Foundation para dizer que meu aluno está próprio para atuar profissionalmente. Entende? Tem essa questão também. Né? Eu posso responder porque eu conversei bastante semelhante, dá para falar. No ano passado, eu trouxe essas questões para o Zendal.
passado, por conta dos manuais. Ano passado, por conta dos trabalhos que eu estava fazendo com os manuais, eu fiz essa pergunta para o Tom Rosendahl. Ele respondeu o seguinte: ok, você pode pedir o seu certificado na fundação, mas o certificado que você faz na fundação, você não pode repassar aos seus alunos como se fosse a fundação. Então, o problema todo dos alunos é a recertificação. Então, você vai lá, passa eles vão fazer um teste, vai haver uma junta, vai fazer uma série de perguntas para você em inglês. Você manda o seu portfólio, você manda os trabalhos que você tem feito, tem uma listagem de coisas que você manda lá para a fundação, e eles depois vão te retornar um questionário, e você paga, se eu não me engano, acho que era ou 75 euros, agora acho que deve estar um pouco mais caro para você fazer isso daí, e é anual. Todo ano você tem que fazer a sua recertificação em Blender. Aí você traz essa certificação para o Brasil. A sua escola vai certificar o aluno que ele teve curso de Blender. Mas você, como professor, não pode repassar o curso que você, a certificação que você recebeu da fundação para o seu aluno. Então, ele não fez o curso na fundação, ele fez o curso com você. Então, a responsabilidade sobre ensinar com esse aluno é sua e da sua escola localizadamente. Foi isso que o Tom me explicou. Então, o que ele quer é que a gente tenha escolas localizadas e que essas escolas se responsabilizem por isso e que tenham os professores certificados pela fundação. Então, foi isso que me foi respondido. Eu acho que é extremamente coerente com a proposta que eles têm lá de certificar os professores. Talvez a gente poderia dar um certificado que dar um papel dizendo que a pessoa estudou numa escola certificada. Não, o que pode fazer é assim. O que o professor pode fazer é exatamente o seguinte: eu sou certificado, você teve aulas com o professor, número certificado XYZ. Se esse aluno, porventura, quiser dar aula, esse aluno vai procurar a fundação e vai fazer os mesmos procedimentos que esse professor fez, ou seja, estudar pra caramba, ralar pra caramba, entregar portfólio, responder questionário, pagar a taxa e por aí afora o que é o procedimento correto. Eu estou dizendo que ele não vai dar o certificado, sim atestar. Isso, exatamente. Ele não pode dar o certificado, ele vai atestar. É certificado, entendeu? Eu vou ser Cujos professores são certificados em Blender. Aqui no caso, acho que a certificação que ele quis dizer é uma certificação de treinamento, uma certificação de que você sabe usar a ferramenta. Então, mas é nesse tipo de certificação. Se você estuda com o professor credenciado, é óbvio que o professor credenciado pela fundação está apto a te ensinar e você está apto a utilizar o software. Por isso que ele comentou o caso da Udesc. A Udesc é um programa que você tem um certificado que você tem a empresa, o certificado pode passar com um credenciamento. Então, ele deixaria uma empresa dentro da empresa. Exatamente. Esse colégio, é credenciado. Não, eles não credenciam cursos, eles credenciam professores. Isso daí é o seguinte. Também foi outra pergunta que eu fiz para o Tom Rosendahl, que ele também me respondeu. É o seguinte: por que não credenciar a escola? Por que não credenciar a instituição? E sim o professor? Porque passa ano, tem muita escola aí da Autodesk que está com credenciamento, mas que o professor não vai fazer a recertificação, treinamento para estar atualizado na ferramenta. Então a cobrança não vai para a escola, vai em cima do professor estar capacitado, apto e atualizado. Então essa é uma das questões que eu também perguntei e ele respondeu dessa maneira: o professor tem que estar atualizado. Se eu por exemplo, tivesse tirado meu certificado na 249, eu teria que fazer a recertificação agora. Não adianta a escola estar certificada, é o professor que tem que se renovar, se atualizar e continuar oferecendo o melhor para os alunos. Essa outra pergunta que também me foi respondida. Uma coisa que eu até queria só complementar um pouco aqui, que eu concordo muito com essa política da Foundation de que
que a certificação seja professor, porque a gente precisa separar a questão da acadêmica e de mercado. O estúdio, se o estúdio quiser um cara que saiba todos os atalhos do Blender, um cara que saiba todos os atalhos do Max, do Maya, ele não está procurando um artista, ele está procurando um apertador de botão. Sabe? Ou um atestado, né? É. Um atestado, né? Eles não querem entregar um atestado para a escola. Eles querem que o professor esteja usando o Blender, que ele esteja sempre em dia. Aproveitando essa discussão, o Linux, esse ano, 5 de outubro, fez 20 anos em mercado. E praticamente eles tiveram sempre os mesmos problemas. Então, por que não aprender com uma ferramenta que daí há 20 anos em mercado, teve esses problemas e eles criaram a LPI. Então, o LPI certifica o aluno, mas ele tem que passar no teste e provar que ele realmente é profissional e conhecedor dessa ferramenta. Então, ele pode estudar, inclusive, sozinho e fazer o teste numa autorizada, vamos chamar assim, uma representante, para comprovar o conhecimento profissional dele. Eu acho que como modelo de negócio, pensando assim, até para arrecadar fundos para a Fundação Blender, poderia ser estudado uma ferramenta que já está 10 anos a mais de mercado. Ficou uma proposta aí. Mas tem uma questão que, infelizmente, eu acho que não tem como certificar, que é a qualidade artística. Você não tem como, a Foundation não tem como dar um certificado e falar, ó, o trabalho desse cara é bom. No máximo você pode fazer uma prova. Exatamente, o professor está certo, o professor tem que saber todos os atalhos. Agora, o artista tem que saber criar uma coisa bonita. A ideia não é, vamos pensar assim, não é testar a criatividade do aluno, mas a competência dele de utilizar recursos técnicos daquela ferramenta. Mas veja só, se tratando de Blender, eu acho que a gente desenvolve conteúdo visual. Eu acho, Marcos, em relação ao Blender, a gente desenvolve conteúdo visual. Eu acho que a própria Mariola dá competência através dessa informação visual e não através de um questionário certificado, qualquer coisa do tipo. Eu acho que o portfólio ali já diz tudo. Eu acho necessário algo que o cara responde o questionário e saiba aquilo ali. Se ele não tem não consegue passar essa informação visual, eu não acreditaria, por exemplo, eu não contrataria para a minha empresa. E assim como a gente faz lá com designers, por exemplo, a gente precisa ver o portfólio do cara. A ideia, assim, até vou desenvolver com uma pergunta, é a seguinte questão: você não está limitando a pessoa a não trabalhar pelo certificado ou não, mas seria uma forma como modelo de negócio, inclusive para a fundação, em que você está testando a capacidade técnica em utilizar aquela ferramenta. E se ele, inclusive, sabe utilizar a ferramenta, aí a questão da criatividade vai crescer ainda mais. Então, seria uma maneira, inclusive, de criar uma estrutura para que essa ferramenta fosse desenvolvida ao máximo pelo usuário, vamos chamar assim. Porque hoje as pessoas não têm um programa para dizer assim, eu sou um profissional e conheço todos os recursos dessa ferramenta. O que não é muito diferente do que já existe lá na Blender, para o certificado que existe lá. Pelo que eu vi do certificado, ele tem algumas coisas que analisam exatamente a questão de conhecimento técnico e não artístico. Eu concordo contigo, mas também concordo contigo. São exatamente duas coisas diferentes. A parte de reconhecimento técnico e de reconhecimento artístico são. Só para terminar aqui, eu discordo deles nessa questão. Uma coisa que eu percebi, eu aqui, a certificação que existe hoje em dia, na verdade é muito falho. De exemplo clássico eles dão. Todos os DVDs, o Pablo fez um DVD de treinamento do Blender que ele ganhou um instrutor certificado. Então, assim, todas as pessoas que dizem, você não tem um dever falando, isso aqui feito pelo instrutor certificado do Blender. Então, você coisa, até como estratégia de mercado, o sistema de certificação hoje em dia não está lá, só está discutindo como melhorar isso. Agora, a função de o certificador, o instrutor hoje em dia também é avaliado no quesito da aula. Só tem que preparar um tutorial, tem que preparar uma
mundial e tal. E que é o caso do artista. Eu discordo e concordo, eu concordo, acho mais do que concordo. Eu acho que você, se é uma empresa grande, você quer o mínimo, você talvez você vai querer ali que o cara sabe mexer no programa, se não quer gastar tanto treinamento. E eu concordo, claro que olha o portfólio, mas às vezes o cara é um artista técnico, como é que você vai avaliar isso pelo portfólio? Não, mas eu quer ver algumas coisas, por exemplo, quando você vai pegar e fazer uma, igual lá no Liga, você vai contratar uma pessoa, o que a gente vai analisar? Como ele trabalha no Blender, como ele recebe as informações que a gente passa para ele, das tarefas que ele vai fazer, qual é o conhecimento, onde que vai até a limitação dele, como ele vai utilizar outros softwares que giram em torno do Blender para poder fazer isso daí. Isso é tudo conhecimento técnico, nada artístico, é somente conhecimento técnico, que é a parte de versionamento, entre outras coisas assim que se usa para fazer. Da mesma forma como tem o OpenMove, que o artista tem que ficar usando o SVN, usando outras coisas para complementar isso daí. Então, talvez eu esteja saindo um pouquinho do conhecimento técnico do Blender, mas aqui envolve muitas outras coisas de conhecimento técnico em torno disso daí, para que uma produção consiga ser realizada. Isso, eu não falei nada da parte de artista, mas realmente como você vai atestar que a pessoa saiba isso. Acaba acontecendo que a gente faz testes, normalmente. Tem uns testes locais para ver, eu vi a arte do cara legal, aí deixa eu ver, fazer uns testes, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, que é a parte de contratação. Então, seria algo mais ou menos assim, se você tem um certificado, então esse daqui já passou por um crivo anterior, então já meio que filtrou, então, seria algo mais ou menos assim. Olha só, isso é um assunto que está sendo discutido desde o primeiro dia aqui da Blender Pro. O mercado de animação no Brasil está crescendo a ponto de estar um mundial dizendo que não consegue atender a demanda, o Cogito não consegue ter demanda, nenhum artista. Se você vai num evento do Autodesk, os caras reclamam que a gente não atende demanda e é mercado nacional. O que falta não é certificação, tem essa garantia, como ele falou, você passou por um processo de provação e mostrou que está no nível técnico e tal. Mas o que falta, acima de tudo, é uma escola de animação em si, independente de qualquer ferramenta. Você vai nos Estados Unidos, você tem N escolas de formação, você vai no Canadá, tem, você vai na França, tem, você vai na China, no Japão, tem escolas de animação. Não é de 3D, não é de 2D, não é de nada, é animação com qualquer ferramenta técnica, da tradicional à coisa. Então eu acho que falta isso. Se a gente pudesse ter no Brasil uns DVDs do nível da Blender Foundation em português, que muitas pessoas não entendem inglês, né? Seria muito bom. Já começou com o próprio lançamento do DVD do Cogito, já é um grande avanço. Não somente os livros do Alan Brito, que também ajudam pra caramba. É formar mesmo, é ter aula, é falar de conceito, e daí aplicado numa ferramenta, mas é apenas uma ferramenta. Concordo muito com o que você falou, que inclusive essa necessidade ela está começando a ser subida. Assim, já existem cursos, né? A gente viu a apresentação de vários vídeos aqui de alunos que estão aprendendo animação. O curso lá da família também é um curso de cinema de animação. Todo mundo aprende stop motion, aprende 2D no papel, no computador, anima com recorte. Nossa maior referência aqui é de animação, pura animação, é o Animator Survival Kit, que foi traduzido há pouco tempo. Isso é Tem escolas em São Paulo de animação. Tem escolas boas em São Paulo de animação. Na Beleza, não lembro o nome dele. Melanie, McKay. Quanto tempo? Caminheiro, lá no Sul também tem a UF FGS, em Pelotas, tem um curso de animação lá. Tá, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco. Tem uma formação de 5 anos de
país como tem lá fora. Não, lá fora, na verdade, no Canadá, as concentrações são no último ano. Você tem escolas lá que o cara começa no Tem, vai colar, mas assim, até o curso desse ano de autismo na verdade eu vejo ali. É o curso pessoal sai do colégio, vai lá, investe um ano na vida dele, vai fazer o curso 2D. Se o cara quiser mais 11 anos de 3G, não precisa, não faz só 3D. E o cara sai do trabalho, com o portfólio sensacional, porque não é o diploma, e uma coisa que na Dutch Business tem proposta nos grandes momentos de mercado, da introdução de venda no mercado, porque como assim o pessoal não está tendo demanda? Porque está faltando profissional. Eu acho que no médio prazo, se eu fosse um empresário que quisesse investir no estúdio, fazer um estúdio que vai usar só o Blender, cara, vale a pena? Eu vou ter gente para suprir a minha necessidade de mão de obra, entendeu? E isso é uma coisa para médio prazo, longo, que realmente tem que ser profissional. Se o estúdio falar, pô, vamos mudar, eu queria mudar para uma pessoa, vale a pena para ela? Depende, porque é uma parte dos grupos mesmo, assim. Então, tem que ser honesto desse jeito, tem essa demanda para esse caso. Apenas para colocar um pouco de pimenta aqui nesse caso, certo? Uma coisa que eu noto bastante também no caso, a certificação, nós temos a certificação para instrutor, certo? Certificação para instrutor, você, se eu não me engano, você tem que mostrar competência em pelo menos 7 pontos, né, lá do Blender, e mostrar trabalhos, e mostrar o portfólio, bacana, para instrutor, certo? Agora, uma tendência atualmente, né, eu acho que a maioria aqui pode concordar, que em 3D, atualmente você tem ótimos iluminadores, ótimos modeladores, ótimos animadores, ou seja, há atualmente uma especialização em cada área do 3D, certo? Então, existe aquele cara que anima um personagem super bem, certo? Só que não tem um bom controle de iluminação, então não tem um bom controle da modelagem em si, certo? Então, para esse cara conseguir um certificado da Blender Foundation desse tipo, que exige vários pontos da ferramenta, é complicado, né? Como é que eu, como iluminador, né, eu posso pra caramba de iluminação, como é que eu, como iluminador, posso ter um certificado dizendo, pô, eu sou um bom iluminador, entendeu? É uma questão assim a se pensar também. Eu particularmente eu não gosto do sistema da Autodesk de, no caso, autorizar uma escola e essa escola certificar os seus alunos a rodo, né? Porque você acaba saindo vários profissionais certificados pela Autodesk, né? Só que não necessariamente com uma qualidade legal, né? Com uma qualidade estável. É um selo aqui, um certificado, e aí acaba gerando uma quantidade enorme de pessoas certificadas, uma quantidade enorme de pessoas e acaba perdendo um pouco a validade disso, certo? Então, eu acho que a melhor solução seria um meio termo entre isso, certo? Dificultar e também aquela questão de atualização, também, de cobrar uma atualização, né? Mas também com algo, também voltando um pouco para a especialização de cada um. Né? Principalmente o Blender, que além de modelagem, além de animação, além de iluminação, ainda tem a Game Engine, ainda tem a programação, né? E vários outros recursos, composição, edição, enfim. Então é algo a se pensar, né? Que eu acho que vale a pena. Sim? Duas perguntas. Uma é como você garante a qualidade da certificação, para que seja uma peneira decente. A outra é como você tem a questão dos especialistas que hoje em dia se enquadram no perfil. Justamente. Poder da síntese do Twitter. First, something to address for artists.
talking and make sure you don't do at some point like scale up the vertical certification in a way. But make sure you're going to like Autodesk where it's so easy to get certification that they don't do The Land Foundation is doing trailer certificates. That means you have an online system, you apply, you have a trailer, you have a certificate, and you use this. That certificate is online, available only on Landlord. You cannot print it, it's not paper. The only way to prove that you have a certificate is a Landlord/DFCP declaration. A primeira coisa que ele falou aqui, a formação dele é, na verdade, dar treinamento para treinadores, para instrutores, e na verdade não existe essa coisa que você seja associado com o Autodesk, vai dar cópia da certificado. O que você provar que você fez o curso, o seu certificado é através do endereço eletrônico da Assembleia, barra certificação, barra seu nome. Acho que o Pernambuco está explicando, né? Que na verdade você certifica o professor, mas você, professor, não pode ter certificado no contexto. You just said that he sets up the own platform where there is information certifying trainers, the trainers cannot pass along the certification. But that is the purpose. I mean, you cannot allow people a wild card to certify anyone. At that moment, the certification will lose the value. And I can also say, hereby, I certify you. Oh, okay, that doesn't mean anything, right? So if you give somebody the power to certificate all the people, you have to put a big system in place to make sure that it's going to be but also that's things that do this. So ele falou que a ideia justamente do sistema de certificação é essa, por não autorizar o instrutor a repassar a certificação, eles centralizam e garantem que a qualidade é sempre controlada. No momento que a estratégia for ampliar o número de instrutores, terá que sim, aí sim ser feita uma estratégia que consiga atender nessa demanda de qualidade, porque o que a gente vê hoje em dia na Autodesk, realmente vocês ficam abusados, porque vocês pegam e falam, porque vocês todos são instrutores, bacana, mas o certificado não passa por valer nada. What we will do is at least two things. At the Blend conference, we're going to people who said, we would like to develop a good online program for training centers, not for individual, but for a group or company or school, or certification tool. Uma das coisas que foi conversada no Foundation Conference é criar um programa online para a formação de centros de instrução de Blender. Então você tem materiais e que a sua escola, o seu instituto possa, a partir dali, se dotar do material necessário para isso também. The second thing is without certification. Without certification. They get material. they cannot give Isso ainda é um sistema que eles vão ter material para poder ensinar Blender, mas ainda assim sem poder passar adiante o certificado. The second is to work together to make a standard test, standard course among the text, and give that a good name and market that. So instead of giving certificates, you can say, okay, we have a standard model test. Give it a good name, and the model name, basic, master, blend, blah, then you give that to the training center, to the schools, and you tell people, okay, if you teach your students that, and your student passes the test, you can give them that title, that badge, Então, e a outra ideia, na verdade, que veio é você elaborar juntamente com o pessoal que eu já está ensinando Blender,
um sistema padrão de exame, que teste, assim como o Marcos levantou aqui, o que o Leandro faz, de você pegar e poder que as escolas que ensinam Blender, poder passar isso para os seus alunos e os alunos que passarem nesse teste, aí sim tem como ganhar um título, um documento, uma coisa que comprove a proficiência do programa. I've heard that is what Adobe is doing. Adobe has a course package, a training program, and they give that to the schools, and they say, okay, to train the students that pass this test, you will have official Photoshop blah certificate. But the certificate is being issued by the school, not by the E uma coisa, na verdade, o Adobe está fazendo isso interessante, que ele realmente provê um pacote de treinamento para a escola, e a escola, se a escola passar esse treinamento todo para o estudante, e o estudante passar no teste também padrão, a escola vai e pode dar esse certificado, que é emitido pela escola, não é no nome da Adobe, mas a escola, como sendo autorizada, ela passa a ser um documento oficial, que é exatamente o que a pessoa falou. I really like the idea of doing a standard test. But then everybody can use that and bring it further. Because what Autodesk is doing with the Autodesk certification is they make that a business model. It's only about money selling. But they usually connect the certification program and the certified training center is the same as the authorized reseller. And they have a reason that they get exclusive right to sell the Mac licenses, and they are only authorized center that will give my certifications. It's all about business. They make lots of advertising to keep the value really high, but it doesn't mean anything. A Adobe, na verdade, é muito fã do sistema que a Adobe faz. Ele realmente quer encontrar um sistema de teste, exame padrão, que as pessoas possam ter acesso a isso em cima do porque o que, ao contrário da Adobe, o que a Autodesk faz é uma estratégia de mercado. Porque, juntamente com a política de treinamento, eles também têm a política de revendedores autorizados. Que uma escola, no centro de ensino, na verdade, também vai ser uma unidade de revenda do software, que vai atender com exclusividade em determinada área. Então, é um interesse muito casado, na verdade, da escola, de ser uma rede de atrair pessoas para fazer o curso, porque é a escola autorizada, mas ao mesmo tempo é quem vai estar vendo o software. Só uma história que ele preferiram, que realmente não vale a pena. Qual foi a primeira pergunta mesmo? Sobre... Isso é ele respondeu a segunda pergunta, mas qual é a primeira? Está respondido? A segunda seria a questão da certificação por especialização. Sim. And how about the specialized version of specialized artists? We will have like an exam for lighting designers, different exam for modeling. You can even call it a model certified certificate, give it a name, but you make sure that the certificate is not being issued by a central and a foundation authority, but this is something you allow everybody to do. By making a standard test, the basic model test, the basic lighting design test, and the database test. And if you survive that test, you get a certificate. But the school has to survive. Então, basicamente, sim, a ideia é, como você tem o sistema de certificado, fica muito mais fácil você ter certificados por especialização, não tem que não, contanto que se usa um teste padrão, compartilhado, e que, mais uma vez, seja emitido pela escola, e a escola vai estar sendo responsável por isso. So if people know a better way to do that, you don't have this information for feedback. Então, se alguém, na verdade, tiver outras sugestões, tiver melhores ideias de como se implementar isso, aí o sistema não está ainda fechado, terminado, então, na verdade, ainda está sempre aberto para comentários, sugestões e tudo mais. Eu pergunto era saber se essas pessoas que não são certificadas se teriam acesso a essa lista de programas, de módulos de ensinamento, porque eu conheço muita gente que é autodidata, prefere pegar o programa, pegar 10 mil videoaulas
e às vezes faz melhor do que muita gente que vai para curso, que tem um professor que fica naquele bobagem sempre, que não se interessa. Eu acho até melhor nesse caso que a pessoa possa, pelo menos, pegar esse material oficial, aprender, se esforçar, aí saber se tem como, não certificado pegar. E o outro é desse interesse que você falou que em São Paulo tem essas escolas de animação. No Rio, eu sou do Rio, tem muita gente que também, que alguns cursos, eu não sei muitos, que dão alguma coisa bem voltada à animação, no máximo uma pincelada de gráfico. E eu não vejo isso aqui, não vejo em outros lugares, no máximo Minas e no máximo estourando Brasília, que muita gente até sai daqui, do sul, por exemplo, e vai para Brasília e de lá para fora do país. Não sei se é falta de interesse de quem ensina, de quem aplica ou de quem aprenderia. Mas vocês têm alguma noção? Não, aí está mais fechado mesmo. É uma coisa em maturidade. Uma vez em maturidade ainda. How much do you yourself? Eu acho que vamos dizer, por exemplo. Will you be able to access material in the way of larger exams or observe results? And then the learning foundation beyond the school, then learning if I want to put work life in myself, so then take an example like this, who's going to give you this certification? One to the school, Posso falar? Paulo, ele falou que mesmo a ideia, imagina que esse material vai estar disponível e tudo mais, mas como a Fundação Blender não está assinando embaixo o certificado do profissional, do autista, aí você se teria que buscar um centro de certificação autorizado, não para fazer o curso, mas para fazer o exame de certificação. Não seria bem para certificar, seria mais para aprendizado mesmo, nada de você poder colocar para aprender mesmo, porque não adianta você certificar e a pessoa... But if you say, I am a doctor and I don't know, then the next question is always from what university? Because it doesn't mean a lot to say, I have a university degree in blah blah. Sure, but what university was that? Because it's really different when you go to school. If you have a level test, who was the trainer? When did you do that? Because that's the only way to validate. I think she's even concerned about the certificate is more about the knowledge material. This material that's going to the school, I think she also download as well. No, if Blender Foundation will help maybe those test material, of course it will be free. 100% free. Of course, not part of our business to make money with that. Então, basicamente, sim, claro, tudo que eles fizerem com a fundação, material, vai ser material aberto, vai ser material que vai ser disponibilizado para baixar. O que ele falou antes é que, talvez não era só questão, mas o autodidata que queira o certificado, é necessário ter que passar por isso tudo, porque, por exemplo, dele, você é um médico, eu sou um médico, mas você se formou onde? É a pergunta que você queria não depois. Então, aí sim você precisa ter o respaldo no instituto, falando realmente essa pessoa deu auxiliares. E a segunda pergunta, você vai. Qual é a segunda pergunta? Quase as escolas, por que não tem tanta escola no Brasil Eu acho o seguinte, era até algo que eu queria falar antes e foi interessante, que ela puxou justamente esse assunto. Eu acho o seguinte, que só tem escola se houver demanda. Eu acho que a demanda não é suficiente para que as escolas abram curso de Blender. Eu acho que você que tem muito interesse em aprender Blender e fazer curso, mas será que você e outras pessoas do seu local são suficientes para formar uma turma? Muitas ocasiões isso é possível, realmente acontece, escolas e turma. Mas eu acho que a maioria das escolas tem um público muito maior de pessoas que estão muito mais com referência em Max e Maya do que Blender. Tanto é, eu tenho até um caso para contar, eu iniciei o Blender como aluno do Alan Pinto, que eu acho que a gente conhece aqui, e é um caso bem típico sobre isso. Quando eu iniciei o curso, a princípio ia se dar a aula de Max, e aí ele já estava trabalhando com o Blender, decidiu de repente colocar o Blender na cadeira. E eu percebi que muitas pessoas ficaram meio que revoltadas com isso. Como eu já trabalhava com Max, eu tinha curiosidade de aprender o Blender,
fiquei altamente interessado, mas eu era a exceção. A grande maioria queria aula de Max e Maia. E aí teve um grande problema, tanto é que depois ele saiu e se eu não me engano lá, hoje só tem aula de Max e Maia, porque o mercado está em Recife, ainda as empresas só trabalham com Max e Maia. Tem muitas empresas lá no digital de game design e trabalham com essas ferramentas. E aí é que eu coloco aquela questão que eu coloquei antes, a questão da divulgação. Eu acho que a gente tem que mostrar resultado, divulgar, despertar o interesse das pessoas. Isso vai gerar demanda, vai gerar treinamento, e o treinamento gera cada vez mais pessoas. É uma coisa que contribui com a outra. O treinamento contribui, mas a divulgação, eu acho que precisa de anos. Só uma coisa que eu vi muito, muitas escolas de curso de computação gráfica faz uma divulgação enorme e até pessoas que não queriam acabam vendo, pode ser legal. Alguns jovens de, 7, 8 anos, que entraram no curso da Adobe, que os pais estimularam, falaram, vai, é bom para você. Se você não quiser seguir, pelo menos é um aprendizado. Acho que poderia ser feito isso com outros momentos, com o Blender mesmo. Porque se não fosse por isso aqui, eu não conheceria bem a Blender. Tem a questão seguinte, uma coisa é você tem do lado uma empresa, né, que tem todo um departamento de divulgação de lobby que joga. Na outra fronteira, nós temos um trabalho colaborativo que todos os profissionais aqui estão, de certa maneira, atrasando os trabalhos deles para estarem aqui voluntariamente para colocar. Então não tem, até a criação que é a discussão no final do evento, de um setor jurídico que justamente passa a fazer isso, esse lobby, para convencer instituições, convencer pessoas a usarem o Blender, não só o Blender, mas deveria se desdobrar para a maioria dos softwares gráficos. Então aí a coisa muda, entendeu? Pessoal, nós estamos chegando ao final, ainda tem 2 pessoas inscritas aqui. Então nós vamos, por amor ao tempo, encerrar com essas 2 últimas perguntas hoje, tá bom? É o Ricardo e o Leandro. Eu queria perguntar principalmente para os artistas, que o Arnaldo estava falando sobre a especialização das funções e tal. Esse é o ideal para todo mundo que trabalha com 3D quer fazer isso. Eu quero fazer animação. Eu quero fazer, o Arnaldo quer fazer animação. E eu queria saber, principalmente para os artistas que estão trabalhando aí, como é que eles lidam com isso, principalmente freelancer, a minha reclamação de freelancer é que ele tem que ser generalista, assim, tem que fazer de tudo. Animação, toda a edição, tudo mais, ele lidar com o cliente e tudo. Queria saber como é que vocês lidam com isso, se vocês também fazem tudo, se tem como, vocês acham que tem chance de dividir, assim, de ter trabalho especializado aqui no Brasil. Se você achar a certificação, se a gente tem interesse em ver isso. Não, está falando especialista em textilização, pela fora. Cada um tem um setor, faz seu pedacinho, um projeto grande e joga. Eu acho que esse é o correto, realmente. Não é como eu trabalho atualmente, mas eu acho que é esse o caminho. Isso aí é o nível mais profissional. Isso também é questão de demanda. O mercado ainda não está forte de lá de fora. Exatamente. Aqui, né, que, por exemplo, muitos de nós trabalham como freelance, em estúdios pequenos, né, no estúdio onde eu trabalhava em Goiânia, eu era que nem o Lúcio, né, eu era o cara do 3D, então tudo tinha que passar por mim, de modelagem, animação, animação. Mas só que em realidades diferentes das que a gente passa hoje, nos estúdios grandes, isso é possível. Eu acho que a gente precisa de um amadurecimento do mercado para que isso possa acontecer, sabe? Meu sonho é poder receber um MIG prontinho e só animar, sabe? Mas só que eu nunca consigo fazer isso. Um MIG prontinho, pronto para animar. Chega o diretor assim e fala, liga anime. Na verdade, assim, então se esse é meu sonho, eu estou realizando meu sonho, né? Porque eu estou, felizmente, trabalhando com a população rural. Está fazendo sua própria aleluia. Estou participando de um projeto de população
dificuldades, que eu estou participando como animador. Primeira vez na minha vida que aconteceu isso, sabe? E ele chegou e entregou um currículo maravilhoso que ele fez lá e falou: Giga, tem essa tomada aqui, tem que acontecer tal coisa, anima. Eu até assustei, poxa, que legal. Mas é uma realidade que ainda não está acontecendo aqui, que vai ser o nosso sonho acontecer aqui de verdade. Bom, estava perguntando aqui a respeito do certificado aí, se a implementação do Blender Network não é uma forma de suprir essa necessidade do profissional de mostrar que ele tem um trabalho sério, que ele está, isso não como hobbyista, né, mas para mostrar o portfólio, também fazer parte dessa rede de profissionais, né? Isso é uma forma de suprir essa questão do certificado. I forgot to mention actually the third thing. We have certified trainer. They have example training activity. And then network, which is an official partnership. So you have a freelancer or a studio which has we are an official partner of the network. That might help you better. Eu falei, realmente, o terceiro ponto, o primeiro ponto realmente era a questão do... esqueci. A primeira dessas instrutores certificados, o segundo é prover material de treinamento padrão, e o terceiro que é a Blender Networks, que realmente a ideia é que você enquanto oficialmente integrante da rede, isso vai já te dar a servir de entrada e industrialização nesse mercado. Só lembrar que na apresentação dele, ele colocou que você não é só se enquadrar se cadastrar e entrar na network. Então, ver se você existe mesmo, se trabalha, se portfólio, se como estudo, como freelancer também. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Arnaldo para ele encerrar essa parte. Eu peço perdão se eu tive que cortar alguém, não deu tempo de falar, mas é que a gente tem que ter um mínimo de ordem para que todos possam ter oportunidade de se manifestar, tá bom? Então, pessoal, a gente, nessa nossa dinâmica aqui, a gente falou sobre diversas vertentes, né, do mercado. A gente falou sobre a disponibilização, o incentivo financeiro do Estado, a animação, falou sobre a questão de certificação, sobre a questão de especialização de cada profissional, certo? Acho que foi bastante informativo, bastante legal essa nossa participação ali. Agora eu queria, assim, perguntar para cada um se gostaria de fazer uma finalização, um pronunciamento final sobre essa nossa palestra aqui, para organizar assim só daqui para lá, ok? Então, só para encerrar, eu acho que a gente tem um terreno muito promissor pela frente, sabe? Eventos como esse, conversas como essa, ideias que a gente tem conversado aqui que são, né, do interesse de todo mundo para melhorar, no final das contas, a vida de todo mundo aqui como artista, como desenvolvedor, como usuário do Blender, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito bacana que daqui a alguns anos essa conversa que a gente está tendo de ideias, de como pode ser, como seria legal se isso é bem provável que se realize em alguns anos. A gente, na Blender Pro 14, sei lá, a gente conversa, nossa, vocês lembram como era difícil, agora está tudo lindo, o mercado está saturado, não está dando mais conta de emitir certificado, está todo mundo sabendo demais. Então, eu acho que vai ser assim nas situações Blender Pro. Obrigado. Eu também achei super válida essa discussão aqui. Eu acho que esse tema de mercado é fundamental, até mesmo porque eu acho que o Blender ter seu sucesso em divulgação e uso, ele tem que estar olhando para o mercado, tem que estar no mercado. E aí eu acho que ele colocar essas questões dele, um provocar o outro para ver qual as melhores ideias e a partir daí colocar em prática.
E vamos lá, trabalhar, estudar, usar as lições que a gente tirou aqui, colocar em prática para cada vez mais o mercado usar Blender e ficar tudo mais fácil. É isso aí, obrigado, pessoal. Não tem muito dizer não, a lembrar só que o mercado é a gente. O mercado é todo mundo está aqui, a gente está produzindo, a gente está investindo. Eu estou tendo a oportunidade maravilhosa de trabalhar com o Vitor Lopes, que o pessoal conhece ele. Eu estou contratando ele para fazer um trabalho comigo, porque eu não tenho tempo para fazer produção. E o mercado é a gente se conectando. Eu tenho projeto aqui, eu vou passar, recomendar para o Virgílio Lúcio para ir para lá. Então, a gente fala do mercado muitas vezes como se fosse uma coisa externa a gente, mas na verdade a gente fala do mercado, a gente é o mercado. Ainda mais quando se fala do mercado de lixo, então isso já está bem resolvido. A missão agora é expandir para o mercado externo. Okay, so this is a wonderful topic to talk about the mind. That's awesome. The other topic is the presentation analyzation. And it's a wonderful topic to talk about all these things during having a beer and looking into the food. So, we're going to some place, maybe somebody like them will listen, everybody come over and we have a break. After this. Esse assunto é tão interessante, na verdade, vale até passar o tempo hoje à tarde, à noite, conversando sobre isso, mas num lugar com cerveja e uma comida da praia. A gente está indo aqui para o primeiro, a gente deve ter um restaurante chamado Granada Atlântico, que é um lugar grande, todo mundo é convidado para ir. É ali perto do Patamares. É o boneco do caranguejo, mas ninguém daqui nem sabe. Aí você vai entender assim, você vai pegar para frente de novo. Tem a banheira da frente, aí não, tem que ser grande já. Vamos. Pode mais uma nota para falar. Bueno, volviendo al tópico del mercado, creo que el mercado lo que busca siempre, bueno, es el dinero, los precios bajos, pero también busca calidad, y vuelvo a repetir lo anterior como para cerrar, que el mercado busca calidad también, y esa calidad se puede tener compartiendo los trabajos, ¿no? Compartiendo y creando equipos más profesionales, en vez de enfocarnos cada uno, en vez de hacer muchos productos mediocres en pequeños estudios, especializarnos y crear productos de mejor calidad en grupo. Eu concordo com o Tom.